Agora que você já viu que o programa está todo especial, vai responder várias das suas dúvidas, aumenta aí o volume e vamos juntos tentar entender como melhorar a sexualidade da família em geral, cada um na sua fase, na sua esfera, mas vamos trabalhar esse assunto que é essencial para a saúde. E hoje a gente trouxe um pensamento bem curtinho, mas muito verdadeiro, muito importante. Ele é anônimo e diz o seguinte: gratidão é reconhecer que a vida é um presente. E eu quero saber se você anda aí procurando motivos para ser grato, né? A gente tem trazido vários pensamentos para te inspirar falando de gratidão. E às vezes você fala assim, nossa, eu não tenho nenhum motivo. Não tenho, minha vida está ruim em todos os aspectos. Meu querido e minha querida, você está vivo, isso já é um presente. Começa agradecendo por aí, começa olhando positivamente. Que não deu certo ontem, pode ser que dê certo hoje. E se não der certo hoje, amanhã você tenta de novo. Deus é contigo, você é filho, é filha amada dele. Não se esquece não, viu? E hoje estamos falando aqui sobre sexualidade. E se você tem uma dúvida, quer conversar sobre esse assunto, manda a sua pergunta pra gente através do WhatsApp 12 98266 0004. Você pode se manter anônimo, pode se identificar também. O importante é que você aproveite aqui a presença do especialista para conversar, tirar suas dúvidas e manter ou buscar uma vida mais saudável também na sexualidade. E hoje a gente está conversando com a doutora Alessandra Henke, que é endocrinologista, metabologista também. E eu já agradeço a sua presença aqui com a gente, doutora, falando desse assunto que é essencial para a saúde em geral. Muita gente exclui, viu, esse assunto, mas você, na sua especialidade, eu tenho certeza que sabe quanto isso tem um peso na saúde em geral, não é não? Sem dúvida, Teru, é um tema muito importante que, como você mencionou, é um dos pilares da qualidade de vida, considerado atualmente pela OMS. E, sem dúvida, a saúde como um todo, né, abrange aspectos psicológicos, aspectos físicos, e a saúde sexual faz parte desse conjunto e de forma muito importante. Legal. Bom, e já que a gente está conversando com a endócrina, eu quero saber, doutora, quais são o papel, na verdade, dos hormônios na sexualidade? Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente depende dos hormônios para que os órgãos sexuais se desenvolvam e que a gente tenha uma atividade sexual satisfatória. Mas a questão hormonal é um dos aspectos, né? A gente sabe que a sexualidade envolve fatores psicológicos, envolve fatores anatômicos ou estruturais, fatores hormonais e realmente isso é influenciado por diversos aspectos. Em relação aos hormônios, a partir então ali da puberdade, homens e mulheres começam a ter uma produção hormonal, no homem predominantemente a testosterona e na mulher predominantemente o estrógeno, são os hormônios mais importantes. E aí é muito interessante essa diferença, né, entre homens e mulheres, o que explica um pouco às vezes a dificuldade, inclusive de diálogo quando se trata disso, de relação sexual. Uma vez que o homem, a partir da puberdade, produz testosterona, tem uma variação mínima durante o dia, de fazer um pico durante a manhã e uma discreta redução ao longo do dia, e assim ele passa quase toda a vida. Já a partir dos 50 começa a ter um declínio, mas muitos homens não chegam a deixar de ter produção hormonal durante toda a vida. Já as mulheres tem todos os meses uma grande variação, né, e o ciclo hormonal, e que interfere em vários aspectos, em disposição, humor, em como elas se veem. Então, é uma variação muito grande. Então, os primeiros dias do ciclo menstrual, o hormônio predominante é o estrogênio, e geralmente a mulher se sente bem, e até mais bonita e mais segura. E geralmente não acontece com todas, né? Mas no final ali do ciclo menstrual, nos dias que antecedem a menstruação, a mulher às vezes já não se sente tão bem, se sente um pouco mais triste, mais irritada, e o desejo sexual também costuma reduzir. Então isso mostra, né, como a importância do estrogênio na vida sexual, na qualidade de vida,
enfim, tem essa Você grande diferença começou, entre homens e mulheres. você começou falando aqui que os hormônios, eles atuam muito, né, nos órgãos genitais e tal, e eu fiquei pensando, gente, os hormônios, na verdade, atuam em toda a nossa vida, regem a nossa vida sexual, inclusive, essa montanha-russa, a gente precisa aprender a equilibrar. Agora, eu quero saber o seguinte, Sim. doutora, o que é que são as disfunções sexuais? Então, uma disfunção sexual é qualquer alteração que interfira que uma pessoa ou que o casal tenham uma atividade sexual satisfatória, né? Isso é muito abrangente porque a atividade sexual inclui desde a fase ali do desejo e depois a excitação, que para o homem seria a ereção, né? E para a mulher a questão da lubrificação e o entumecimento vaginal e posteriormente o clímax, que pode então vir acompanhado com orgasmo ou não, e aí a fase de resolução. Então, as alterações, que seriam disfunções, elas podem ocorrer em qualquer uma dessas fases, e por isso são alterações diferentes, e também elas podem ser de ordem psicológica, hormonal, elas podem, então, como a gente já mencionou, ser associadas a outras doenças que levam, então, a uma disfunção sexual, e em alguns casos, secundárias a uso de medicamentos ou drogas ou outras substâncias. Então, realmente é algo bem amplo e quando a gente aborda a questão de disfunção sexual, né, para cada paciente, essa avaliação tem que ser individualizada e bem criteriosa. Isso é bem importante. Você que sente que alguma coisa não está legal, de repente perdeu o desejo, está com muito desejo sexual, essa quarentena ou esse isolamento mexeu com a sexualidade de muitas pessoas. Então, nada mais seguro do que você procurar ajuda médica. Aqui no Vida e Saúde hoje, a gente pode esclarecer algumas dúvidas que podem representar a sua dúvida aí. Então, manda pra gente a sua questão. Estou esperando a sua pergunta. O nosso WhatsApp já deve estar salvo aí no seu celular? Não? Vou passar de novo para você já. Mas a doutora Alessandra falou que podem ser vários os fatores que vão causar a disfunção sexual. Eu vou começar com essa questão aqui, olha. Você que é mulher, chega mais pertinho um pouquinho, vem cá, mais pertinho. Eu quero mostrar, você que é mulher, quantas vezes já não se viu assim? Doutora Alessandra falou no final do mês, né? Ou com qualquer fase da vida, com os filhos, com o marido, a carreira, dar conta de todas as funções. A ansiedade, ela pode prejudicar muito a vida sexual, hein? Sem dúvida. Então, esses fatores psicológicos, de um modo geral, são muito importantes, né? Porque se a pessoa não se sente segura, ou no caso da mulher, principalmente, se ela tem várias coisas ali que a estão estressando e problemas para resolver, ela realmente não vai priorizar, né, a atividade sexual. Isso acaba ficando mesmo como uma das últimas coisas. Então, isso interfere muito para ambos os sexos. E fazendo com que, às vezes, o homem não tenha nenhuma outra doença, ou seja, os hormônios estejam bem, ele não tenha nenhum problema anatômico, mas ele tem uma dificuldade de ereção, às vezes só por questões de ansiedade. Então, muito mais comum nas mulheres, mas pode acometer ambos os sexos, né? Pode falar, não sei se você vai mencionar, mas não só a ansiedade, eu acho que esses dois fatores aqui estão ligados também à depressão, que é aquela tristeza que pode até ser momentânea, um problema de saúde já mais crônico. E também, doutora, o estresse, né? Que é aquela coisa de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que essas três coisas estão bem relacionadas, ansiedade, depressão e estresse, né? Muito, muito. E aí, não só os sintomas dessas alterações em si, mas aí quando a gente pensa em depressão, e que é muito mais comum em mulheres, e que tem a ver, inclusive, com essas variações hormonais e privação de estrogênio, muitas vezes, então a depressão, além de já alterar a função sexual, o tratamento da depressão, muitas vezes, e que muitas vezes é necessário, diversos medicamentos que tratam a depressão podem reduzir ainda mais o desejo sexual. Então, aí existe associação pelos dois lados, tanto a doença quanto, às vezes, o tratamento. E nem por isso dá para abandonar o tratamento, né? Por isso, sempre a importância de conversar essas questões com o médico que te acompanha. Isso é muito importante. Tá. Agora, homens e mulheres... Eu vi uma figura ali... Pode falar, doutora. Não, figura que segue ali, achei muito interessante, porque tem tudo a ver, né? Tem um casal ali, sentadinho, meio de costas, né?
E aí é muito interessante. Em meio a tantos problemas que a gente vem vivendo e ao estresse da fase atual e tal, às vezes a comunicação fica cada vez mais distante. E aí é muito interessante, eu queria citar um trabalho brasileiro realizado por pesquisadores renomados que estudam muito essa questão da sexualidade. É um trabalho que avaliou quase 4.000 pessoas, né, entre homens e mulheres. E aí eles perguntaram qual era o grau de prioridade da atividade sexual entre os outros 10 parâmetros avaliados para homens e mulheres. E aí foi muito interessante que, mesmo com o estresse do dia a dia, para o homem, ele considera, então, a média, né? Isso nunca é uma regra, mas assim, praticamente 2.000 homens foram avaliados e a média disso era que, assim, para ele, a principal coisa era para considerar a qualidade de vida. Alimentação adequada, o segundo aspecto, o tempo do convívio familiar, e o terceiro aspecto já seria, então, a atividade sexual satisfatória, como um terceiro ponto principal para a qualidade de vida. Já para a mulher, né, vieram várias outras prioridades. Então, a qualidade sexual ficou lá em oitavo. Antes disso, ela considerou vários fatores. Então, alimentação adequada, a interação familiar, como é que estão os filhos, como é que ela se sente em relação ao trabalho, como ela se sente em relação ao tempo que ela tem para lazer e tal. E a atividade sexual só ganhou mesmo ali da atividade física, em grau de prioridades, né? Uma coisa bem interessante, que tipo, então você percebe uma grande diferença. Então, tem um fator aí que não chega a ser nenhuma disfunção em si, mas que se o casal não se propor a tomar um tempo para conversar sobre esses assuntos, para se programar, né? Sintonizar a frequência, porque se para um é esse grau de importância, para o outro não é tanto, então precisa equilibrar um pouquinho, de alguma maneira. Exatamente. Então, isso é muito importante, porque às vezes não tem nenhum problema, mas daí a falta de interesse um pelo outro faz com que o desejo sexual diminua. E sem o desejo, às vezes é difícil você começar uma relação sexual, poderia ser satisfatória, mas não foi iniciada. Então, acho que isso é fundamental, né? Lembrando aqui lembrando aqui os casais, gente, que aqui é uma conversa para afinar as coisas, não para desafinar ainda mais, não para causar esse raio aqui, deixar esse raio mais forte, tá? Vamos tentar trabalhar com resolução, às vezes tem que alguém intervir aí, um profissional, na verdade. E a gente parte para o próximo, talvez, fator que cause disfunção sexual, que seria as alterações do aspecto físico do parceiro ou alteração pessoal mesmo, como a pessoa se vê, não está satisfeito. Tô acima do peso, tô me sentindo mal. Isso pega muito também, doutora. Muito, muito. Né? No caso aí, a gente vê a figura, aparentemente, de um homem obeso, né? Então, assim, isso hoje é muito comum, né? Obesidade, excesso de peso acomete mais da metade da população brasileira. E aí, para o homem, óbvio que vai ter implicações hormonais, que depois a gente pode falar disso, que sim, afetam a sexualidade, mas para a mulher, essa questão de como ela se sente visualmente tem um impacto muito importante, né? Então, eu percebo, isso é muito comum. Às vezes, o parceiro não se queixou do aspecto físico da mulher, ele nem está incomodado e continua achando ela linda, mas às vezes ela se fecha por não se sentir tão bonita como ela gostaria, né? Então, isso também interfere bastante e é outra coisa que uma boa conversa também pode ajudar. Pode sim, tem que confiar no parceiro, viu? Olha aqui, gente, a rotina também pode ser estressante ou estafante e isso vai afetar na sexualidade do casal. Sem dúvida, né? E que acaba que as funções gerais acabam ficando muito mais para a mulher, né? E aí, no fim do dia, a última coisa que ela vai pensar às vezes, em sexo, né? Então, realmente, o estresse, a rotina. É como se tivesse que realmente esse momento ali ser programado e planejado entre o casal para que entrasse como uma das prioridades. Né? Tá, e isso tudo pode ser resolvido com conversa, gente. Agora, essa questão aqui, doutora, próxima, a autoestima está muito relacionada com como a pessoa se vê, a autoestima. Se ela não está bem consigo mesma, você já bem falou aqui, né? Não adianta querer fazer
a sexualidade deixar linda, maravilhosa, porque ela precisa trabalhar primeiro com a aceitação, com quem ela é, né? Não, com certeza, Doutora, com certeza. nós temos aqui agora uma questão muito importante, que é a privação de sono. Queria que você aproximasse aqui, olha, privação de sono, aquele cansaço. Olha aqui. Uhum. Isso vai afetar não só a disposição sexual, mas também, de repente, até diminuindo o libido? Como é que funciona? Por que é tão importante dormir? Sim. Então, acho que é muito interessante esse aspecto. A privação de sono, ela vai interferir quase que diretamente na liberação dos hormônios, tá? Além disso, a gente sabe que só o fato de não dormir adequadamente, você fica muito mais... existe uma maior predisposição a diversas doenças e alterações. Mas esse ciclo ali do sono, vigília, é muito importante pela liberação dos hormônios. Então, não só dormir, mas dormir em um ambiente escuro para que a melatonina seja liberada adequadamente, para que com isso seus hormônios, aí o cortisol tem uma redução fisiológica e que aí ocorra então a liberação pulsátil dos hormônios sexuais, né? Começando lá hipotálamo, hipófise e gônadas. Mas é muito interessante a gente falar disso da privação de sono e o impacto que isso tem na atualidade, nessas doenças dos tempos modernos, né? Uhum. Então, quando a gente percebe, isso tudo tem muito a ver, predispondo também à obesidade e predispondo, então, por sua vez, as doenças que a gente mais teme, que são doenças cardiovasculares, diabetes. Interessantíssimo. Então, os hábitos básicos, eles são muito importantes para isso, né? Tá. E aí eu acho que a gente tem que mencionar aqui, a gente tem pouco tempo, mas a gente não pode deixar de falar, que de todas essas alterações que a gente falou, algo que chama muito atenção para os homens, que eles não percebem logo no início, mas é o que pode acometer os homens mais velhos, é a disfunção sexual, disfunção erétil mesmo, né? Pensando que o pênis é uma estrutura que, para que tenha uma adequada ereção, ele precisa ter os vasos funcionando adequadamente, porque daí então o corpo cavernoso se enche de sangue e é o que dá a ereção. E aí a gente tem que pensar que essas doenças atuais afetam muito vasos e nervos, né? A circulação. Exatamente. Então, isso é até interessante, porque os homens que têm mais predisposição a terem infartos do miocárdio ou um AVC lá após os 50, 60 anos, muitas vezes eles têm disfunção erétil em fases mais precoces, tá? Olha aí! E isso é muito interessante, porque às vezes, até por vergonha, eles deixam de procurar ajuda, e em alguns casos também eles têm a sensação de que, eu estou envelhecendo e agora já não é igual antes, né? Mas a disfunção erétil, falando assim especificamente dessa que é uma das disfunções sexuais, pode ser um sinal de alerta para outras doenças. É importante ter atenção a isso também. Muito bem lembrado. E isso aí já puxa para a nossa próxima, a última aqui, talvez questão, que seja o sedentarismo, que justamente vai combater essa disfunção erétil já mais cedo, né? Que é o que a gente quer, prevenir problemas futuros. Não, exatamente. Né? Assim como todas as doenças que a gente já teve a oportunidade de conversar e a gente vê o papel tão importante da prevenção em relação à disfunção sexual também, né? Então, hábitos adequados, alimentação adequada, se programar para ter uma atividade física e se manter saudável o máximo possível é fundamental, tanto para homens quanto para mulheres, né? Legal. E aí acho que tem, né? Não, eu tô te interrompendo porque chegou uma interação aqui, eu quero trazer para a senhora, para você dar uma olhadinha. Vamos ver. Gostaria de saber se é normal perder a libido após ter filhos. Quem tá falando é a Kátia. Boa pergunta, Kátia. Kátia, não deveria ser normal, mas é extremamente comum, né? Porque é uma fase que, assim, você tem diversas atribuições. Agora, vamos lá, voltando um pouquinho. Logo no início, né, com o filho pequeno e que a mãe está amamentando, aí isso é até fisiológico, tá? A produção de leite, né, a prolactina em níveis mais elevados para a produção de leite já inibe os hormônios, isso é fisiológico, é uma
resposta natural do nosso corpo. É como se nessa fase a gente não lembrasse que existem outras coisas a não ser cuidado que é ali. Modo mãe ativado e sem contar que ela tá com todos esses, tá com privação de sono, tá com a autoimagem talvez um pouco alterada, então aguenta aí, firme, Kátia, vai por isso passar. mesmo, às vezes até a menstruação já voltou, ou seja, os hormônios já estão voltando, mas aí você está na fase de privação de sono, então é muito comum que isso aconteça. O que a gente tem que cuidar é para que isso não se arraste por um período muito prolongado. Busca ajuda. Tem mais uma pergunta, doutora, vamos ver aqui, olha. Sou casada há 20 anos e nunca tive disposição para relações sexuais, mas sempre procurei fazer o meu dever. Só que, depois de tanto tempo, chego a ter aversão a isso. O que devo fazer? É o pedido de socorro da Nayeli de Maringá. Oi, Nayeli. Então, essa sua queixa é muito interessante porque é muito comum, né? As mulheres, às vezes, não sentem a vontade para falar disso, mas é muito comum. A gente tem que pensar o seguinte, às vezes você está fazendo algo por obrigação porque já tem algo que te incomoda. Às vezes você já sente dor ou algum desconforto que poderia ser resolvido, de repente, com uma avaliação e um tratamento adequado. Então, sempre que a relação sexual não é prazerosa, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo e tentar resolver essas questões, porque muitos desses fatores, eles podem ser resolvidos de forma até que fácil. Legal, até que facilmente. Ela foi corajosa de mandar a pergunta dela aqui, representando várias outras mulheres. E busca ajuda, vamos encarar o problema e ser feliz nessa área também com ajuda. Eu tenho uma última interação aqui, olha. A Bernadette, ela quer saber se é possível ter desejo sexual aos 75 anos. Olá, minha querida. É possível sim, né? Na verdade, a gente foi feito para poder ter para que essa função seja preservada por toda a vida. Então é possível. O que a gente tem que ver é que, assim, após a menopausa, que ocorre geralmente aos 50 anos, é muito comum que hoje em dia já nem tanto, mas muitas mulheres da sua idade não fizeram reposição hormonal e aí começa a ter uma atrofia, ou seja, a vagina vai ficando realmente mais ressecada e fazendo com que a atividade sexual seja extremamente dolorosa e até pouco prazerosa. Então, esse cuidado também, que isso é possível fazer mesmo agora, ter esse cuidado ali local e tal, isso pode facilitar bastante, fazer com que você tenha prazer mesmo nessa idade. Legal, doutora Alessandra Henke, muito obrigada por mais uma vez nos ajudar, esclareceu muitas dúvidas aqui. A gente se encontra numa próxima. Ok, muito obrigada. Obrigada a todos pelo convite. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem um papo sério aqui. Será que as crianças criadas num lar de pais ou mães homossexuais apresentam alguma diferença comportamental na vida adulta? Esse é o assunto do Claramente de hoje. Ainda eu vou te ensinar a fazer esse cuscuz paulista. Vida e Saúde volta já com tudo isso para você.